Espírito Santo mora em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o reino chegou para nós. Aleluia! O reino não está aqui ou acolá, ele está no meio de nós. Certo? Lá em 1 Coríntios 3,16 fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia, Jesus! Então, irmãos, se há um lugar onde você não possa levar o Espírito Santo, não vá. O Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Quando fala orai sem cessar, o que significa isso? Que a gente não pode interromper a presença do Senhor. O Senhor está conosco não para momentos específicos, mas Ele está conosco em todos os momentos. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está falando, quando ninguém está vendo. Né? Em alguns lugares, Deus se manifestava de forma especial no Antigo Testamento, no templo. Não que isso pudesse segurar ou limitar a presença do Senhor, porque não tem limite, não há nada que possa limitar a presença dele, mas em alguns locais ele é especial, ele manifestava de forma a sua glória, ele separava os lugares de forma especial. E a gente sabe agora que a igreja é um lugar da manifestação do Senhor. E igrejas são as pessoas, porque ele fala, né, que ele não habitará em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o corpo de Cristo. Certo? E como que o corpo funciona? Os membros, através dos ligamentos, né? Temos ligamentos no nosso corpo para ligar os membros. O ligamento de cada um é muito importante. A comunhão, né? A comunhão é muito importante. E Jesus, o que ele veio fazer além de nos salvar? Ele veio restabelecer a comunhão com o Pai. Jesus. Ele veio restabelecer o relacionamento com o Pai. A palavra relacionamento, ela significa companheirismo, participação, compartilhamento, sintonia de sentimento, Aleluia! Coisas em comum, mesmo modo de pensar, agir e sentir. Não é incrível que um Deus maravilhoso quer ter isso conosco? Ele não precisa da gente, mas Ele quer esse relacionamento. Ele fez o jardim do Éden não para largar Adão e Eva lá. Ele fez para vir ter com eles ao fim da tarde, caminhar nesse jardim. E Ele veio, através de Jesus, Ele veio para restabelecer. O Senhor, Ele espera a nossa presença. Ele está no meio de nós, mas existe um tempo que Ele espera que a gente passe com Ele na intimidade. Ele gosta da comunhão, mas Ele quer um a um também. Nós precisamos separar um tempo de devoção. Por isso que nós falamos do devocional. Irmãos, faz aqui uns 7 anos que a minha vida é dedicada na palavra de Deus, a passar a palavra de Deus, por tudo que Deus fez na minha vida. Acho que eu já contei testemunho aqui da última vez. Tudo que Deus fez na minha vida. Porque eu quero que as pessoas tenham uma oportunidade. Se eu pudesse dar só um conselho, se Deus falasse para mim, dá um conselho e depois eu vou te levar, eu falaria: tenha relacionamento íntimo. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus conhece vocês em particular, mas vocês conhecem a Deus em particular? Ainda, Jesus. Né? Deus está conosco, a gente tem muita coisa para falar para Ele, mas aquilo que a gente fala para Ele são as nossas ansiedades, né? Mas aquilo que Ele tem para falar para nós, isso vai mudar a nossa vida. E quando a gente está no íntimo com o Senhor, muitas vezes saímos de lá sem respostas respondidas, mas Ele vai usar momentos certos para falar ao seu coração. Né? E a gente se pergunta às vezes como é que a gente tem esse tempo com Deus. Jesus, antes de ensinar como orar, Ele ensinou onde orar. Por que será que Deus se deu o trabalho de mandar construir um templo com tantos detalhes? Porque Ele gosta do lugar secreto. Ele gosta que a gente vá buscar Ele.
Mas, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quarto, irmãos, não é um cômodo da tua casa. Quarto é o seu íntimo. Sabe onde que é meu lugar secreto? É até esquisito. Dentro do meu armário. Eu vou pra lá, porque lá eu fecho a porta com o mundo. Eu abaixo a voz do mundo. É como se fosse, irmãos, o olho do furacão. O mundo pode estar caindo ao meu redor. E eu estou ali na presença do Senhor. Relacionamento, irmão, requer tempo. Quem consegue ter um relacionamento íntimo sem tempo com a pessoa? É falar e ouvir, é uma conversa de mão dupla. Requer intimidade, requer o seu coração ali. Você já conversou com alguém em que enquanto você fala, a pessoa está mexendo no celular ou está falando com outra pessoa ao mesmo tempo? É desagradável, você vê que ela não está te dando atenção. Como que a gente vai querer falar com Deus, né, daquele jeito? Eu entro, eu escuto louvor, eu estou ali, eu estou recebendo as mensagens. Tudo bem, irmãos, isso aí é o além, é o adicional, mas e aquele tempinho só com Ele? Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que você fale para Ele, não porque Ele não sabe, mas porque Ele quer ver a tua dependência nele. Ele não quer um plano B, Ele quer ser o seu plano A, B e C. Falei para a Cida estava triste por causa da escola, eu falei, vai naquele que pode todas as coisas. Vai naquele que tem, que fez todas as coisas. Quem tem falta de dinheiro, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele conhece o coração. Quando tiver uma pessoa difícil para você lidar, antes de você falar, por exemplo, de Deus para a pessoa, fale da pessoa para Deus. Não aquilo que Deus não possa mover, não possa mudar. Acredite na palavra do Senhor, declare ela dentro da tua casa. Quando você estiver passando por luta, tudo bem pedir oração, mas vai direto em quem manda. Fala, Senhor, o Senhor é dono do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Faça a sua vontade, que muitas vezes, irmãos, a nossa luta e as nossas dificuldades são devido ao nosso coração enganoso, porque a gente quer aquilo que a gente acha que é bom para nós. Você não tem que encaixar Deus na tua agenda, você tem que encaixar a sua agenda no seu relacionamento com Deus. Porque não é uma questão de obrigação, irmão, é uma questão de necessidade. Quando a gente entende que Ele é a melhor companhia para a nossa vida, a gente não quer mais ficar sem Ele. E o inimigo, irmãos, ele quer distrair a gente. O papel dele não mudou. Ele usa, eu li um livro que chama Como Ter uma Vida de Marta no Mundo de Maria. Por quê? Porque a gente está na correria e a gente quer engrandecer ao Senhor, e muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu acordo cedo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu chego em casa, e a gente acaba não colocando as coisas. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas tomam o seu lugar. Pode reparar, irmão, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas tomam o seu lugar. Agora, quando você espera para colocar, encaixar Deus na sua agenda, nada do que você faz surte efeito. Parece que você só faz e não faz nada. Porque aquilo que é primeiro precisa ser colocado como prioridade. A palavra de Deus nos permite isso, eu amo isso, porque ela fala assim, busque primeiro ao reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então Ele deixou a gente ficar com o melhor. Às vezes eu vou falar para alguém, faz um devocional de manhã. O primeiro bom dia da minha vida tem que ser para Ele. Eu não quero conversar com ninguém antes de dar bom dia para Deus. Eu não quero. A presença dele é tão forte na minha vida, tem que ser tão forte, tão presente, que eu não posso ignorar essa presença. Tem gente que começa o dia, já olha no celular, já tem um monte de problema, já não se fortalece em espírito.
Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ah, eu deixo pra fazer à noite o devocional, porque à noite eu tenho tempo. Irmão, se você sair de casa sem falar com Deus, que o Senhor te proteja. Que sair de casa sem ter tido um tempo com o Senhor é como sair para uma luta sem toda a armadura. Você vai se chatear com coisas que você não se chatearia. Você vai tomar atitudes que você não precisaria. Quando eu falo com Deus de manhã, eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade. Se há algo no meu dia que eu programei que não seja da tua vontade para mim, dá um impedimento, muda, faz como o Senhor quiser. O que eu posso fazer com o Senhor hoje? Me mostra que eu seja útil ao teu reino. Eu não quero passar o dia inteiro fazendo coisa para mim, eu quero fazer o dia inteiro coisas para o Senhor. Ai, tá, mas eu trabalho, tudo bem, irmãos. A palavra diz que seja o que for que você faça, você pode fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, tudo fazei para a glória de Deus. Tremendo, Jesus. Então, o inimigo, ele usa os 3 Ds que eu estava contando desse livro. O que são os 3 Ds? Distração, desânimo e dúvida. Primeiro, ele te distrai. A palavra distração significa força que puxa ao contrário. Ele quer te distrair. Então ele vai te colocar um problema. Para eu estar aqui, irmãos, hoje, ele colocou tanto impedimento na minha vida que até pisar no cocô aqui, gente, irmã. Ele pifou meu computador onde eu digitei todo o meu sermão. Entraram na minha conta essa semana, hackearam e tiraram tudo que eu tinha. Sabe o que eu fiz quando aconteceu isso? Eu lembrei de Deuteronômio que fala assim, ó, ainda que você enfrente inimigos maiores e mais bem preparados que você enfrente muralhas que vão até o céu, eu batalharei por você. E eu saí declarando, eu pensei, só vai ser uma negação, que aquele que me guarda não dorme. Certo? Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. É essas palavras que tem que estar na boca do crente. A gente não tem que ficar repetindo os problemas, a gente tem que declarar a vitória, irmão. O que adianta eu grifar minha Bíblia se na hora da angústia e da necessidade eu não coloco em prática? A palavra de Deus diz para a gente não ser somente ouvintes, ou para a gente não ter mente dividida, que vai de lá para cá, não pensa que vai receber coisa nenhuma. Não existe em cima do muro para crente, existe aquele que se posiciona. Glória a Deus. Sabe, tem gente que fala assim, a sua pregação é meio exortativa, é tipo uma coisa... Mas irmãos, eu fico pensando assim, se a gente tem a palavra na nossa mão e a gente não colocar em prática, no mínimo a gente não está sendo inteligente. No mínimo a gente não está confiando no autor, não é sobre um livro, é sobre uma pessoa. Aleluia, Deus. Eu não preciso ler para ter conhecimento. Eu preciso ter sabedoria para lidar com esse mundo. Então o inimigo ele nos distrai a ponto que a gente fica desanimado. O que é isso? É tanta coisa na cabeça que a pessoa perde o ânimo. O que a palavra de Deus diz? Tenha bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo, ainda que vocês tenham aflições, estarei com vocês em todo o tempo. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, a hora que alguém vier com problema para vocês, encoraje essa pessoa. Coloque em prática. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente lê algumas coisas, às vezes não é para a nossa vida, mas daqui a pouco você vê alguém falando aquilo, você fala, é para ela que eu estava lendo isso. Porque Deus precisa, não de pessoas habilitadas, Ele precisa de coração disposto. Ele precisa de coração disposto. Ele precisa de pessoas para enviar. Quantas vezes na Bíblia as pessoas falavam, não Deus, mas eu não sou capaz. Ele falava, não sou eu que te deu a boca, não sou eu que vou te capacitar. Aleluia. Gente, Deus é muito paciente com a gente. As pessoas pediam prova, ele dava, pedia de novo, ele dava de novo. Tinha medo, ele fazia um plano B para a pessoa. Aleluia. Ele é muito paciente. Por muito menos a gente deixa as pessoas de lado.
Ele não se cansa. No Antigo Testamento fala assim, o povo de Israel já estava pecando, já estava adorando outros deuses. Ele falava, se vocês voltarem para mim, se vocês voltarem para mim. Ele só queria isso, que a gente voltasse para Ele. Deus é um Deus zeloso. Todo mundo conhece muito bem o versículo que diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será? Porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Se você sai da cobertura das bênçãos do Senhor, você está frito, irmão. Mas não porque Ele virou as costas para você, porque Deus não vira as costas, foi porque você está indo em outra direção. Irmãos, e tem que ser diariamente encher o Espírito Santo. Por isso que na palavra diz, o pão nosso de cada dia. E no dia seguinte nós vamos pedir o mesmo pão de novo para alimentar o espiritual. Aleluia. Não adianta a gente ir para a igreja uma vez por semana. Isso é lanchinho, a gente precisa de refeição todo dia. Coisa linda, Jesus. Quando você começar a perceber que você está com dificuldade, está com ansiedade, está com medo, porque você está fraco, irmão, espiritualmente, fortalece o teu espírito, começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a palavra, Deus fala com a gente. Aleluia, Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas como que você fala que Deus falou com você? Tá aqui, tá escrito. Ele fala, se ouvirem a minha palavra, a voz dele vem da palavra dele. Aleluia, Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de se conectar com Deus? De sentir a tua presença? Então eu vou te falar que existe um modo garantido de você entrar na presença de Deus. Jesus disse que Deus está nos esperando no secreto, irmão. E Ele já está lá, Ele vai na frente. No momento em que você entra e fecha a porta, você vai entrar imediatamente na presença do Pai. Tudo que você precisa é fechar a porta. Quando você fecha a porta, você adentrará na presença do Pai. O lugar secreto é o portal para o trono. Não esquece isso, irmãos. O lugar secreto é o teu portal para o trono. Receba essas palavras e você terá conhecido o maior dos segredos da atividade com o Senhor. Ele gosta de estar aqui, mas Ele quer um a um. Glória! Isso não é minha opinião, tá, irmãos? Isso aqui foi o ensinamento de Jesus. Mateus 7, 24 a 27. Depois eu vou passar todas as minhas anotações, porque é importante vocês terem para meditar depois com os versículos, tá bom? Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha aqui onde Deus fala, e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara-se ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. E aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Vocês percebem que é condicional se você ouvir. Porque Deus nunca para de falar. Mas qual tem sido a distração que tem abafado a voz de Deus na vida de vocês? Qual a distração que tem tirado os nossos olhos de Jesus? Pedro, quando estava andando sobre as águas, todo mundo fala, ai, mas como que ele pode ter caído indo com Jesus? A gente nem pisaria, muitos de nós, sobre as águas. E como que ele se distraiu?
Ele ficou com medo da força da tempestade, do tamanho das ondas. Ele olhou para as circunstâncias. Aí que ele caiu. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele fala que a gente tem que usar a palavra como alicerce. O que é alicerce? É a fundação, o firmamento, a estrutura. Antes de ter uma construção, eles colocam lá um aparelho, uma máquina, que ela entra lá embaixo para ver qual a qualidade da terra. Porque se a terra for ruim, não tem base sólida para construir a casa. E aí tem que fazer todo o fundamento. Muitas vezes a gente vê as pessoas por aparência, só daqui para cima, e a gente não vê se ela tem base ou não. Aleluia. E as tempestades virão, irmão, acredite, elas virão. Elas virão. Mas a palavra diz, né? Ainda, né? Quando passares pelas chuvas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares, então vamos passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que se converte e acha que nunca mais vai ter um problema. Não é isso, é a forma como você vai passar por ele. Eu fui hackeada, roubaram todo o meu dinheiro. Só que não, irmãos, eu tenho um justo juiz. Eu não sei fazer nada, porque ele vai batalhar as minhas lutas. O que eu tenho que fazer é buscar ele, conhecer, saber a quem eu pertenço. A quem eu pertenço? Ao mundo? Ao dinheiro? Não, ainda que eu não tivesse R$1. Ele é o dono da prata e do ouro, ele me dá e ele tira a hora que ele quiser. No jardim do Éden tinha lá a única árvore que eles não podiam. Todas as outras eles podiam. E eles, o ser humano, né? Ele quer ir naquela que não pode, ele não consegue olhar para todas as outras. E por que aconteceu tudo isso? Porque ele é o dono do jardim. Ele queria que eles tivessem a dependência. E ele sabia que ao comer aquele fruto seria pior para eles. Então as coisas que Deus nos pede não são difíceis. São para o nosso bem, que muitas vezes a gente não entende agora. Mas é para a gente saber que ele é o dono do jardim. Por que o dízimo, se Deus é o dono da prata e do ouro, ele não precisa? Para a gente entender que ele é o dono do jardim. Para a gente não ficar com tudo. Imagina um dia parar o coração de uma pessoa que não consegue doar em alegria. Aleluia, Deus. Irmãos, quando a gente fecha a porta na intimidade com Deus, a gente precisa ouvir o que Deus tem para falar. Né? Lá em Salmo 115:6 diz assim: muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Jeremias 23:18 diz: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e a ela atendeu? Né? A palavra de Deus diz que Jesus bate a porta. Se você ouvir e abrir, ele está lá fazendo barulho. Ele não está simplesmente esperando. Ele quer ser ouvido. Mas será que a gente tem escutado? Né? Às vezes eu estou lá na cozinha, lavando louça, ele liga alguma coisa barulhenta e eu vejo meu marido falando comigo lá na sala. Não estou ouvindo nada que ele está falando. O que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que desligar o barulho, ou eu tenho que me aproximar dele. É a mesma coisa com Deus. Ou ele está falando, ou a gente desliga o barulho que está nos atrapalhando, ou a gente vai chegar mais perto dele. Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras, precisamos ouvir, é uma condicional, se ouvires. Nós temos coisas importantes para falar com Deus, mas Ele tem coisas para falar que nenhuma outra pessoa falaria no teu coração. As coisas não mudam quando eu falo com Ele, as coisas mudam quando Ele fala comigo. Nós precisamos silenciar para ouvir. Zacarias 2:3 diz assim, ó: aquietem-se perante o Senhor. Aquietem-se perante o Senhor. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 27:9, fiquem em silêncio e escutem. O silêncio é o princípio da reflexão. Se vocês abrirem o Antigo Testamento,
Ouça, ó Israel, ouça, ó Israel, tenham cuidado para fazer aquilo que seu Deus te manda. Muda o nome de ouça, ó Israel, para o nome de vocês. A hora que eu estou lendo a Bíblia, eu fico, ouça, ó Mônica. Muda o nome de Israel para o nome de vocês, porque nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, não é? A gente não é separado para Deus? Então a gente tem que se separar. Quem é santo? Não é quem não peca, é quem se separa. O que é santificação? É a gente viver a vida se separando. Deus sabe nossa natureza, que a gente vai pecar, né? Vira e mexe, acontece alguma coisa, eu vou ler a palavra e falo, ai Senhor, perdão, Senhor, muda isso em mim, sabe? Trabalho, gente, não é vergonha. Quando um filho erra e ele vem pedir perdão pra gente, não é maravilhoso a gente poder ensinar naquele momento? E Adão e Eva se envergonharam e viraram as costas. Não, a gente tem que correr pro Pai mesmo quando a gente erra, porque Ele está ali para ensinar. Porque nós estamos aqui, irmãos, para uma preparação para viver a eternidade com Deus. Então a gente precisa mesmo de disciplina. A disciplina é amor, é correção. Não é para a gente ser punido, é para a gente se corrigir. Forte, Jesus. Ouvir a voz de Deus é uma decisão, tem que ser intencional. Nós temos que buscar a Deus de propósito e com propósito. Né? Eu gosto de ter um caderninho e quando eu estou lendo a palavra, eu vou transformando aquilo em oração. Né? E eu acho uma ótima ideia, porque na hora de orar, muitas vezes a gente falta inspiração. Né? Então, por exemplo, vou pegar um versículo aqui, qualquer. Jeremias 33. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aí eu passo para o papel. Senhor, clamo a ti. Me responde, me diga coisas grandiosas e insondáveis que eu ainda não conheço. Entendeu? Passar o versículo em forma de oração. Salmos 95, 7 está escrito: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o teu povo, do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente passa para o caderninho assim: Senhor, seja o meu Deus, que eu seja o teu povo, me pastoreia, me conduz. Meu Deus, coisa linda. Né? Orar na palavra que Ele nos ensinou, para converter isso a nosso favor com Ele. E quando Deus fala com alguém e a pessoa não quer dar ouvidos, Ele fala de novo, ela não quer dar ouvidos, e Ele fala de novo, diz a palavra, irmãos, que Ele para de ouvir a nossa voz também. Olha aqui, em Zacarias 7,13. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei. Então a oração é: Senhor, abra os meus ouvidos. Glória a Deus, aleluia. Que eu tenha olhos e eu enxergue além do natural. Que eu não só escute, como eu te ouça. Coisa linda, Jesus. Muitas pessoas pensam que não conseguem ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo quer colocar isso no coração de vocês. Ele vem para mentir para nós. Só que está escrito em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que transformar a palavra de Deus em encorajamento para a gente no dia a dia. Tem que ser útil como um manual de vida. E o lugar secreto, irmãos, é o abrigo do Senhor. E é lugar de imunidade também. Sabia que no lugar secreto Ele nos protege das línguas mentirosas? Alguém aqui tem problema com gente que fala mal da gente? Com gente que faz intriguinha? Olha aqui, Salmos 31, 20. No abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras.
Então é lá mesmo que a gente tem que se refugiar. O lugar secreto é um lugar de imunidade. Ele nos protege das tempestades. Quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente quer o quê? Abrigo, né? A gente quer abrigo. E para finalizar, irmãos, eu quero ler o Salmo 91, que fala muito sobre abrigo, lugar secreto. Depois eu tenho um texto que eu gostaria que vocês meditassem comigo, lindo, de um livro que chama Reconciliação, que foi o pastor Israel Mazacorati, lá da Iba Viva, que é onde eu congrego, que escreveu esse livro. Eu acho muito lindo. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O lugar secreto não é sobre um momento, é sobre um relacionamento. Não é sobre aparência, é sobre permanência. Permaneça no lugar secreto com o Senhor. E para finalizar, eu vou ler esse texto aqui, que diz assim: Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Aquele lugar era perfeito, cada árvore, cada ave, o clima, os sons, o vento, o prazer de desfrutar de toda a beleza que surgiu da palavra criativa do Eterno. Do pó daquele chão ele fez o ser humano, o fez do elemento em que toda planta e toda flor um dia foram germinadas e cresceram para embelezar o jardim. Ele fez o ser humano do pó da terra e também o fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Pó da terra, imagem de Deus, uma união improvável, de onde todos nós surgimos. Como um espelho do Criador, o ser humano recebeu autoridade para cuidar, cultivar e preservar toda a sua obra. Assim, o ser humano dava nome aos animais, fazia deles seus amigos. Porém, nada seria perfeito se o Criador estivesse longe. Então, o Eterno descia ao jardim na virada do dia e eles caminhavam juntos lado a lado. Eles conversavam sobre a vida no jardim. O ser humano perguntava sobre as suas emoções e os seus planos. Contava para o Eterno cada descoberta que fazia. Eles riam juntos, se encantavam juntos com a beleza do voo e do canto dos pássaros. Eles assistiam ao pôr do sol sentados do alto de uma colina. Eles eram amigos íntimos, daqueles que um conhece o coração do outro só de trocar olhares. Ali o amor não era um sentimento, mas o próprio ambiente, o ar que eles respiravam, o chão que pisavam. Um amor tão profundo e sincero como esse não poderia prender ninguém a ele sem que houvesse liberdade. Era preciso dar ao ser humano o poder de decisão, de amar voluntariamente, o Criador ou não.
Assim, mais do que um pedido de obediência, foi feito um pedido de confiança. Glória a Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2,17. O conhecimento do bem e do mal pertencia a Deus, não ao ser humano. O comer daquele fruto abriria os olhos do ser humano para enxergar o que ele não estava pronto para enxergar. Bastava confiar no Criador e viver desfrutando de sua companhia e de tudo que ele havia dado ao ser humano. Mas não foi essa a decisão. Foi ali, diante da escolha, que o ser humano deu um passo à direção da morte. Eles decidiram ceder à tentação e comer do fruto que o Criador ordenou-lhes para não comer. Por isso eles já não eram mais os mesmos. Esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Antes eles viviam nus, homem e mulher, e não sentiam vergonha um do outro nem do Criador. Agora nada havia mudado, mas tudo havia mudado. O jardim era o mesmo, a nudez era a mesma, os corpos eram os mesmos, os animais eram os mesmos, as plantas eram as mesmas e o Criador era o mesmo. Porém, o ser humano estava mudado. Não é a nudez que muda, mas sim os olhos do ser humano. Tudo permanece igual, mas algo dentro deles mudou radicalmente. Com o olhar mudado, o ser humano já não enxergava mais o jardim, que chamava de lar, mas via uma terra estranha, que lhe cobraria caro pelo alimento. Os animais, que outrora foram seus amigos, a quem ele dava nomes, agora não eram seus inimigos, com quem ele travaria lutas para manter-se vivo. As plantas estavam escondidas entre as ervas daninhas e os espinhos. O Criador já não era mais o companheiro da virada do dia, mas aquele de quem se escondiam por vergonha e medo. O trágico aconteceu, o amor se transformou em medo. O amor já não era mais um ambiente, pois eles decidiram viver no medo. Foi assim que o ser humano encontrou o maior de todos os seus inimigos, a morte. E viver separado do Criador é a morte diária. É estar sob a condenação de uma vida entregue aos seus próprios rumos. Entretanto, o Eterno não os deixaria nessa condição para sempre. Afinal, ele permanece amor, enquanto a morte toma conta de tudo que um dia foi pleno de vida. É assim que a história começa, mas não é assim como ela termina, pois o Eterno se envolveria na morte, na vida humana, para trazer de volta aqueles que um dia se perderam. Por séculos o Eterno planejou, agiu, esperou, até que um dia ele traria ao mundo aquele que concretizaria o seu plano. Venceria a morte e concederia a vida plena para todos os que depositassem nele a sua confiança. Para esse ser humano que, errante pelo mundo, procura o seu lar, de onde ele só tem uma vaga memória e dentro do seu peito um misterioso anseio de voltar para casa, resta crer que o amor se fez carne para trazer de volta a vida que foi feita à imagem e semelhança do Pai. Ele já não precisa mais andar sozinho e sem rumo, pois o Eterno veio até nós para nos oferecer a chance de reencontrar com aquele que quer caminhar junto na virada do dia, até que os dias já não sejam mais contados. Esse é o nosso Deus. Se apenas voltarmos para Ele, se apenas colocarmos Ele como prioridade, se não ignorarmos a sua presença presente. Feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, que na Tua palavra nós